Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fala Chefe. Aqui você vai se inteirar de diversos assuntos jurídicos e também não jurídicos. E hoje eu tenho a oportunidade de bater um papo com meu querido José Messias Batista Dias. Ele é chefe da Procuradoria da Universidade Estadual de Santa Cruz, no município de Ilhéus, Bahia. Como procurador, diversas atribuições que você, estudante, vai agora ficar sabendo o que é que faz um procurador-chefe de uma universidade estadual, de uma grande autarquia com orçamento, inclusive maior do que muitos municípios do nosso Brasil. Messias, muito boa noite, um prazer estar aqui contigo para bater um papo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Saiba da honra que nós temos em receber pessoas assim de uma grandeza e de uma envergadura intelectual como você. Muito obrigado. Boa noite, professor Harrison. Na verdade, é um prazer estar aqui. Na verdade, é uma satisfação muito grande. Eu me sinto muito honrado, né, com o convite, com essa oportunidade e, sobretudo, por saber que a ideia é incentivar novos profissionais para essa carreira, né, de procuradoria pública, que eu entendo que é muito importante em defesa do patrimônio público, em defesa da legalidade. E em se tratando de uma universidade, tem aspectos muito relevantes, porque uma universidade é um pequeno município, não só no que diz respeito ao orçamento, mas na complexidade também das ações que lá são desenvolvidas, porque a gente trabalha com ensino, com pesquisa e extensão. Então, daí dá para se ver que gera uma série de indagações jurídicas, algumas lides, né, algumas crises jurídicas que a gente tenta ir remediando, né, dentro da técnica jurídica. É verdade. E é como você falou, não deixa de ser um pequeno município. A gente estava vendo aqui, é um orçamento que orbita em torno de De 240 milhões 240 milhões ano. ano. Então equivale a 20 milhões mês. 20 milhões mês é orçamento de município relativamente médio, município de mais de 30 mil habitantes para 40 mil habitantes é um orçamento. E tudo que tem no município acontece lá. Tem problema de licitação, pessoal, orçamento, tem problemas de responsabilidade civil, ou seja, é um ente federativo equivalente a um ente federativo, né? Sim, com certeza. E você faz o consultivo e o contencioso. O consultivo e o contencioso. Na verdade, o consultivo envolve muita questão de estudante, né? Direito educacional e tal. O estudante está entrando na justiça. Sim. Às vezes é alteração de projeto acadêmico, né? De curso, que alguns estudantes se sentem atropelados no caminho porque o Conselho Nacional de Ensino altera algumas regras do curso. Você sente que está aumentando essa judicialização por aquilo que no passado era um pouco mais discricionário? Porque, por exemplo, no passado, a gente não entrava muito na justiça para questionar, não sei, a questão de avaliação, de classificação. Eu não sei se hoje uma alteração no plano da disciplina é capaz de causar uma judicialização. Sim, com certeza. Mas eu acredito que hoje em dia o cidadão está mais consciente de que ele pode recorrer ao judiciário. Inclusive aqueles que têm menor poder econômico, né, sabem que existe a Defensoria Pública, que faz um trabalho muito bom. Eu não gosto muito, mas ela faz um trabalho Então, a muito Defensoria bom. demanda contra o ESC, Defensoria. Demanda contra o ESC, Demanda contra o ESC. Então, assim, eu digo que eu não gosto, porque, na verdade, eles são do outro lado do balcão, mas eu entendo que é uma instituição muito importante no que diz respeito à defesa dos direitos individuais. Na universidade, a gente também vai procurando se adaptar aos entendimentos jurídicos, né? Às vezes eu enfrento algumas demandas internas, até que alguns colegas, docentes até, eles, não, mas eu não aceito que seja dessa forma. Eu digo, mas o judiciário não vai entender diferente. De maneira que a gente tem se apegado muito ao princípio da razoabilidade para resolver determinadas situações que antes geravam muitas ações judiciais, muitas demandas judiciais. Você consegue resolver internamente mesmo? Internamente. Por exemplo, é comum no dia da matrícula aparecer estudante com a documentação incompleta.
Então era comum. O edital fazia uma previsão bem taxativa de que se não entregasse toda a documentação naquele Não dia, tinha como escrever. não tinha como se inscrever, então perderia a vaga. Mas o judiciário não, olha, não houve razoabilidade. Foi uma foto, foi É, um número de alguma coisa, um é, documento simples que poderia ser suprido até pelo conjunto de informações que nós temos. isso, não comprovou regularidade eleitoral, não comprovou Entendido. regularidade do serviço militar, né? Porque existe uma legislação que exige essa regularidade para que se defira a matrícula. Só que o judiciário não vê bem assim. Uhum. Diz que está negando o acesso aos mais elevados níveis de educação garantido pela Constituição Federal e tal. E tem deferido. Aí você chega em Luminários. casa, arruma, fala, rapaz, defere essa inscrição aí, porque vai entrar na justiça, um processo a mais, vai atrapalhar a ordem aqui, acaba... E o pessoal tem se convencido mais disso. Na verdade, nós alteramos o edital. Hum, Por causa do princípio da vinculação, porque senão desmoraliza a norma, né, que a própria Faz universidade sentido. Faz cria, né? sentido. Então Entendido, nós entendido. passamos a alterar o edital para dar ao coordenador de colegiado uma Esse poder. discricionariedade Entendido. para que ele estabeleça um prazo. Já tem até um modelo de documento que é firmado pelo estudante, que estabelece um prazo para que ele apresente a documentação. Entendido. Agora, tem um detalhe. Por que que chegamos a essa exigência bem amarrada no edital? É porque antes era comum se estabelecer um prazo para que o estudante entregasse. Alguns não entregavam até concluir o curso. Quando terminava, impetravam um mandado de Pra segurança. sair o certificado, Aí o ju- o histórico escolar, tudo. Isso. Aí o judiciário dizia que, bom, se permitiu que ele estudasse esse tempo todo sem entregar o documento, agora não pode, Dar o histórico e o diploma, não tem como. não pode impedir de concluir o curso. Entendido. Então, assim, às vezes a gente sai de uma situação, de um extremo Entrar para no outro. outro, né? É por isso que a estrutura jurídica de uma autarquia como a universidade estadual, ela demanda, eu diria, uma procuradoria própria, Um conhecimento bem específico. bem específica, né? Porque, em paralelo a isso, nós temos os programas de pós-graduação. Eita fé. É, Temos a graduação, especializações e Isso. ainda o estrito senso, mestrado Isso. e doutorado. e doutorado. Aí você tem professores internacionais que vêm aqui, os visitantes. Alguns Tem intercâmbios. intercâmbios internacionais. Isso. Então, se você não tem uma estrutura, eu sempre digo que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então você está lá todo dia vivenciando, almoça lá, vai para lá de Isso. manhã e só volta à noite praticamente. Isso. Então, se a gente pega um procurador de Estado, que ao mesmo tempo que resolve problemas autárquicos, tem N outros problemas, Sim, sim. talvez ele Que não a ficasse... demanda é enorme. A demanda é enorme. Então, nesse caso, a UESC tem uma procuradoria própria. Tem uma procuradoria própria. Assim como a UESB ainda tem e a UNEB ainda tem. As universidades estaduais todas têm a sua procuradoria. Isso. Então, vocês não usam procuradores do Estado para fazerem a defesa dos interesses das autarquias. Não. O que acontece é que é comum a parte acionar ao mesmo tempo a autarquia e a pessoa jurídica Estado da Bahia. Entendido. Eu não vejo muita razão para isso, mas é comum os advogados fazerem isso. Né? Na cabeça deles, quanto mais responsabilidade de outras pessoas, melhor para não perder. Quanto mais condenados Melhor, para não perder a atacada, matar pois é. dois coelhos com uma atacada só. Sendo que o orçamento é o mesmo, e se for para precatório, Entra na mesma fila? entra É a fila só do Estado. a fila do Estado. Não existe um precatório da UESC. Da UESC, não. É a Entendido. fila do Estado. Embora a gente tenha autonomia orçamentária, quando envolve passivo. Agora, interessante, eu já fiquei com a dúvida: os aposentados da UESC vão para o executivo ou ficam na nossa folha de pagamento? Vão para o executivo. Não ficam na nossa folha. Não, Não entram no nosso orçamento. não. Quando eu me aposento, É eu libero FUNPREV, um espaço para vocês. Isso, é FUNPREV porque só que continua impactando no limite prudencial Os aposentados continuam Isso. impactando o limite prudencial do Estado. do Estado. Perfeito. Por isso mesmo que a gente, às vezes, a gente debate com, quer dizer, a Procuradoria, né, com alguns advogados em processos, em demandas contra a universidade, no caso de promoção de professores, em que alegam que, uma vez aprovado no departamento, já faz jus àquela promoção, Perfeito. né, que é retroatividade, etc. e tal. Mas
de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Opa, deixa eu fazer um break news aqui para todo mundo. Então, lá você que está estudando para concurso público, tá? E conhece um pouco o direito financeiro e talvez não saiba o quanto que esse ramo do direito impacta hoje as decisões das autarquias. Então, o procurador-chefe aqui da UESC, da universidade, está nos dizendo que as normas de direito financeiro, quanto aos limites de pessoal, são também trazidas para o debate dentro das progressões de carreira que há nos professores. Bora lá, querido Messias. Então, eu posso dizer que direito financeiro, orçamento público, também está na sua pauta de trabalho. Tá. Isso porque a universidade tem, por força da Constituição Federal, repetido na Constituição Estadual, na LDB, autonomia financeira, administrativa, orçamentária e financeira. Maravilha. Só que tem um detalhe. Em se tratando do limite de responsabilidade fiscal, ele é por poder, né? Perfeito. O executivo, 49% no Estado. Isso. Sendo assim, então, a Secretaria da Fazenda do Estado é o órgão que reúne todos os elementos, todas as informações necessárias para controlar esse limite. Aí, às vezes, o demandante não entende que o processo, depois de aprovado na universidade, pelo departamento, plenária departamental, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, ele é encaminhado pelo reitor para a Secretaria da Administração e Secretaria da Fazenda. Perfeito. Quer dizer, porque tem que ter autorização de uma coordenação chamada COP, Coordenação de Pessoal do Estado, que vai verificar esse limite. Entendido. E já teve caso de indeferir porque estava atingindo esse limite. Aí vem mandado de segurança, a universidade está na demanda e tudo mais. Mas o pessoal alega o quê? A universidade tem autonomia. Mas aí eu entendo que, nesse caso, essa participação do Estado é necessária. É necessária. Entendido. Porque senão a universidade ela poderia elevar despesas com o pessoal a tal ponto de comprometer esse limite que quem deve controlar é a administração direta, né? Já que você tocou em temas que me são muito caros, eu vou trazer para você umas perguntinhas aqui bem complicadas, que são objeto do discurso nacional o tempo todo. A gente sabe da grave crise, porque passa o nosso país, há muito tempo a gente está com um orçamento ainda deficitário, e é um tema que não é muito fácil. E aí vem de vez em quando aquelas dúvidas, vamos cobrar mensalidades nas universidades públicas? Dado porque antes, talvez, do sistema de cotas, as universidades eram o celeiro de pessoas mais abastadas. Porque as privadas, as pessoas iam que não tinham muitas condições, porque o acesso era mais fácil, e nas públicas, através do antigo vestibular, o acesso era mais difícil. Depois das cotas, e teve muitos impactos que melhoraram muito a questão da igualdade na ponta, talvez nem tanto na base, mas na ponta a gente está tentando resolver. E aí vem a dúvida, poxa vida, é um cara que é muito rico e estuda na universidade pública, poderia ele ou não pagar? Eu não sei se esse debate chegou a ser dialogado internamente, mas assim, você que todo dia analisa, poxa, a ausência de dinheiro para as universidades. Eu também leciono na Universidade Federal e percebia lá os tacos todos quebrados, o teto meio caindo, algumas coisas assim. E você fala assim, poxa vida, talvez fosse um dinheirinho a mais que pudesse suprir. Qual é a sua concepção, Messias, sobre essa possibilidade? Olha, eu entendo que a universidade ela deve ser pública para todo mundo. E gratuita mesmo. Gratuita, pública e gratuita. Agora, o que é que eu vejo em relação à universidade? Eu vejo uma necessidade de uma alteração de legislação para que a universidade seja, ao mesmo tempo, uma prestadora de serviço, porque ela tem um potencial enorme de arrecadação. Veja que a universidade ela tem capacidade, eu estou falando da UESC particularmente, ela tem capacidade de prestar serviços remunerados, serviços de laboratórios, inclusive com exames de DNA. E outras atividades, exame de água, etc. Às vezes nós fazemos isso até através de convênios. Né? Já aconteceu com o Embasa, etc. Tal. Mas, assim, ela tem um potencial. Entendi. Nós temos, por exemplo, um hospital veterinário, que é um dos melhores hospitais que tem no interior do estado. Eu não sei se na capital tem, mas que a gente tem uma dificuldade enorme de fazer funcionar, porque nós não temos um permissivo legal
para fazê-lo E funcionar. aí, nesse permissivo, poderia entrar, inclusive, a questão das doações, que é um tema muito, muito delicado, não sei qual é a sua posição, porque se chegar um ex-aluno da UESC, que porventura queira doar alguma coisa, doar em espécie alguma coisa, salvo engano, tem uma certa complexidade para se aceitar doações, não é isso? Não, na verdade, para doação, não. Não tem, a legislação é mais flexível. É mais Acho que no flexível. âmbito federal eu vejo algumas vedações. A própria legislação, na verdade, agora foi revogada totalmente para que cada universidade crie o seu estatuto, né? A Lei 7176, que estabelecia as condições de funcionamento da universidade, os órgãos que compunham a universidade, como a comunidade universitária questionou muito, entendendo que tinha um conselho que, de certa forma, o Estado estabelecia um domínio sobre a universidade, que era o Conselho de Administração. Então, revogaram a lei. E cada universidade deve criar o seu estatuto. Então hoje a gente está com essa autonomia para poder ter iniciativa de um processo legislativo, é isso? Não. Para tratar do tema? Não, do tema sim, mas nós só vamos conseguir avançar até a organização, a estrutura interna da universidade. Mas assim, a lei anterior... A lei estadual proíbe. Ela dizia, não proíbe, mas ela dizia os meios de arrecadação de recursos para a universidade, inclusive doações. Mas o que eu digo aí vai entrar um pouco a área do direito tributário, acredito. Maravilha. Eventuais taxas ou tarifas na prestação do serviço. Isso, CNPJ. Maravilha. Nós temos CNPJ de uma instituição pública sem fins lucrativos e, portanto, nós temos uma dificuldade, por exemplo, de emitir um documento fiscal. Você vê. As autarquias, que são serviços de saneamento, as cidades próximas aqui, como Ibicaraí, como Itajuípe e outras cidades, elas têm autarquias municipais que cobram tarifa de água e esgoto, porque é pública, Isso. é uma autarquia, não paga tributo e pode cobrar. Ou seja, a UESC, como autarquia, em regra, não teria nenhum problema em cobrar tarifas ou taxas, a depender do caso. Algumas pessoas não entendem quando eu falo que eu não vejo com bons olhos a criação de fundação de apoio. Aí, às vezes não entendem, dizem, não, por que você é contra a fundação de apoio? Eu falei, não, porque eu acho que fundação de apoio é uma maneira de privatizar a universidade. Por quê? Porque vai criar uma estrutura de entidade privada para fazer gestão de uma parte da universidade. E que sobre essa parte o funcionamento dessa entidade, por exemplo, os órgãos de controle do Estado não têm poder. Tribunal de Contas, Auditoria Geral e tal, não tem poder por se tratar de uma entidade privada. Então, o que é a estrutura que eu imagino que seria ideal para a universidade? Era uma estrutura em que a legislação permitisse que essa universidade se tornasse essa prestadora de serviços, para que ela não dependesse apenas dos cofres do Estado. Que não é verdade que é só do Estado. Na verdade, a UESC tem muita arrecadação de recursos, também muitas federais, construções ali dentro, isso, de editais que os professores participam. Temos também emendas parlamentares aí dentro? Alguns casos de emenda parlamentar, mas são mais raros. Mas assim, financiamento através da FINEP, da própria FAPESB daqui do estado, são editais que são lançados, os professores lançam projetos, arrecadam recursos. Nós temos prédios construídos, laboratórios, diversos equipamentos adquiridos. Que não são dos recursos da própria UESC. Do próprio estado. Do próprio estado. Não são. E aí vem outras dúvidas. A gente que é de fora de uma instituição como a UESC, quem é de fora não conhece tudo que tem lá dentro, seja de programa público que roda e que beneficia os estudantes. Então nós temos hoje na UESC, porque isso tem a ver com orçamento público. Sim. É aquele orçamento subsidiado. A gente tem, por exemplo, o restaurante universitário a R$1 cada refeição. Cada refeição. A refeição deve custar, sei lá, uns 7, 8, 10, 12, 15 reais a depender, mas o Estado subsidia esse valor. O Estado paga, a UESC, né, na verdade, paga a diferença. Paga a diferença. Com recursos do Tesouro Estadual. O critério da licitação é quem oferece a refeição pelo menor custo, é isso? Não, do RU, nós fizemos uma licitação, tem que ser uma concorrência pública, né? Nós fizemos, à época, uma licitação de maior valor de aluguel. Só que estabelecemos o valor das refeições. Esse R$1 foi estabelecido em edital? Não, R$1 não. R$1 é uma coisa à parte. Primeiro nós fizemos uma licitação para escolher
quem seria o concessionário do restaurante. Ok, do E espaço. ele já entrou sabendo quais os equipamentos eles teriam. A água é por conta da universidade, a energia é por conta da universidade E já sabe, uma média também de estudantes por dia que visitaria lá. também. Que hoje são quantos estudantes, Messias? Sabe chutar assim? Na UESC, Na UESC. como um todo, Como um todo, de graduação ó, e pós-graduação. em torno de 10 mil. 10 mil 9, estudantes. não, 10 mil não, 9 mil. 9 mil estudantes. 9, fora professores, Colocar professores Dá e 10 mil. servidores Dá e 10 mil e 10 mil. pouco. passa de 10 mil pessoas. Deve passar de 10 mil pessoas. Meu Deus do céu. É porque são 3 turnos de funcionamento, né? 10 mil pessoas. É. E disso daí não é difícil ter um número de 30% que almoçam ali ou mais. É mais. Mais que isso. Na verdade, assim, a universidade já está buscando construir um outro prédio. Aquele já ficou pequeno. Ficou Na muito época que eu pequeno. estudei, aquele era gigante. Era gigante. Ave Maria, né? Que ele não ocupava aquele espaço nunca. Que Tá. coisa interessante. Então aí foi observe o tanto que um procurador tem que... Por isso que o concurso de procurador é tão difícil, porque o cara tem que sacar norma de licitação, todas as concessões e permissões, direito financeiro, tem que saber de legislação Direito de civil, pessoal. reintegração de Direito posse, civil, reintegração de posse, 8 semestres de direito civil que tem que ser aplicados lá no dia a dia. responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado, aí envolve tributário, taxas e tarifas. Recentemente. Velho, é coisa demais. Muita coisa. Já tivemos ação até de município querendo cobrar IPTU da autarquia estadual. Aí é né? sacanagem. Vou botar esse município aí para voltar a estudar as lições aí antiguíssimas das imunidades constitucionais. É Pois brincadeira, Não, negócio já desse. aconteceu. Não, e pior, no mesmo processo em que nós fizemos uma exceção de executividade, fomos vencedores, restou ainda pagar taxa de lixo. Lá Pra gente, é o município de Salvador. Taxa de Aí, lixo é sacanagem. sobre isso não tem imunidade. Aí, Resultado, fizeram um bloqueio na conta da UESC com um meio de executar. é sério. É sério, isso é recente. A galera não sabe que o ESC paga via precatório e as despesas. Não pode ter bloqueio, Aí eu tive rapaz. que atravessar uma petição falando, olha, eu tenho a impressão que o município esqueceu a natureza jurídica da universidade. Aí o município reconheceu. Aí é Reconheceu o erro, aí mandaram liberar o dinheiro. Agora sabe qual era o dinheiro? Eu vou dizer, vou chutar aí, foi R$ 1.100. E nada. 200 e poucos mil reais de um convênio federal. Ah, o dinheiro bloqueado. Bloqueado, era Mas de um no valor convênio da federal. taxa, você lembra Hã? qual era o valor da taxa? Não. Rapaz, o valor da taxa que é um acumulado que É um tem. Isso acumulado. é de um prédio que a universidade não. tem lá em Salvador. Nós temos um prédio lá, é? Em nosso nome, é? Um prédio que tem no comércio onde funcionava e que se procura recursos e meios para voltar a funcionar o Museu do Cacau, que era o prédio do antigo Instituto do Cacau, lá no comércio, Entendi. ali na Rua da Espanha, em Salvador. E aí vem um tema interessante que a gente acabou falando aí agora, quando a gente tratou da autonomia da universidade pública, tá? Então a gente tem autonomia orçamentária, né, financeira, E todas as políticas administrativa E educacional. e educacional. E aí a gente falou das emendas, poxa vida, vê um tema interessante que você me tocou aí sobre, não sei se foi na parte do restaurante, pronto, dos benefícios. Então nós temos restaurante universitário, Isso. aí nós temos O auxílio permanência auxílio permanência, é estadual ou federal? é estadual. Estadual, Já foi federal. já foi federal. Era do PENAEST, E isso entra dentro do nosso orçamento também, do orçamento do Estado. dentro do orçamento do Estado. Aí temos bolsas, Nós temos bolsa de Monitoria, bolsa de iniciação científica. científica, de iniciação à docência, tudo dentro do nosso orçamento dentro do nosso orçamento, bolsa de extensão, de extensão. E aí- Agora, pelo nosso alto custo de pessoal, a gente pode dizer que de 100% do nosso orçamento, em termos assim de pesquisa e extensão, esse percentual ainda é pequeno porque o nosso custo maior é de pessoal. é de como todo- pessoal, como toda- porque na verdade é uma prestação de serviço. Que é uma né? prestação de serviço, esse é o maior custo, né? Esse é o Entendi. maior custo. E mesmo assim, Messias, você com quantos anos de procuradoria? Quase 20 anos? De procuradoria, 19... 19 anos. Não, desde... Eu estou na procuradoria desde 99... Desde 99. Desde 99. E como chefe desde 2005. Rapaz, é muito tempo, muito tempo. Desde 2005. Maravilha. E no dia a dia, Messias, a nossa relação interna com professores e alunos.
Você tem tido muitas demandas envolvendo de professores, basicamente é mais de área de pessoal e alunos, esses problemas de editais, de matrículas, essas coisas todas. Isso. Hoje a gente tem quantos processos em andamento? Hoje em torno de 800 processos. 800 processos. Envolvendo trabalhista também. Que nós temos trabalhistas. Mas trabalhistas são os terceirizados, né? É, responsabilidade subsidiária. Reduziu consideravelmente depois que o Estado criou a lei anti-calote. Como essa lei anti-calote? A lei anti-calote Você retém quase tudo do cara a vida estabelece toda. de fazer retenção de 1/12, ele já sabe, né, no edital de licitação, faz uma retenção de 1/12 de férias, de 13º, Rapaz. de 40% de multa de FGTS e de aviso prévio. Rapaz, quando você retém imposto de renda, ISS, INSS, 1/12, o líquido do cara Mas é pouco. Mas só que aí é que tá o detalhe. Todo mundo que vai concorrer na licitação já faz a previsão desses custos. Entendi. É que, em verdade, o que é que o Estado faz? Como o Estado paga a empresa, é como se ele estivesse adiantando para evitar uma demanda. Nós já tivemos fim de contrato lá que recebemos 130 reclamações trabalhistas. É complicado. E aí complica, porque na hora da reclamação trabalhista, o pessoal não pede só o que tem direito. Pede um pouco além. Um pouco além. Com essa certeza. mudança que aconteceu na Justiça do Trabalho, começaram a condenar, né, já se condena em honorários de sucumbência. Alguns casos, reconhecimento de litigância de má-fé, por pedir o que certamente não tem direito. Já tivemos casos na UESC que a própria universidade, antes da lei anti-calote, ela pagou diretamente o trabalhador. E ainda assim o pessoal foi demandar no judiciário. Só que nós tivemos o cuidado de fazer o quê? Denunciamos a empresa no Ministério Público do Trabalho. O procurador do trabalho terminou ligando na época, perguntou o que é que a universidade está querendo. Eu falei, não, é sentar à mesa com a empresa, para que ela assine um acordo conosco e nós possamos depositar o dinheiro diretamente para o trabalhador. Por que isso? Com o receio de depois recebermos, através da justiça comum, uma ação em que nós tivéssemos que pagar a fatura da empresa, porque não tinha norma autorizando isso. A diferença da criação da lei anti-calote é porque a gente tem uma autorização legislativa, inclusive a gente já faz a previsão no processo licitatório, então assim, para o colaborador, o dono da empresa, não vai ser uma surpresa. Então, e também o que ele fazia de provisionamento para ele já está provisionado por vocês. Sim. Agora me tira uma dúvida, você só paga ele no final do contrato ou todo final de ano vocês repassam a parte para ele pagar o 13º e um terço de férias? Olha, ele pode fazer isso, tem previsão para isso. Ele pedia a vocês para antecipar quando assim, o ano finda. Zera o quê? 13º. 13º. Mas aviso prévio não. Tudo bem, tudo porque bem. Ele está lá ainda. Multa de 40% do aviso prévio tudo não. Bem, tudo bem. Férias também não. Tudo bem. Agora sim, sai um trabalhador novo. Entendido. Aí ele indenizou aquele, entra outro, aí vai começar a contar do zero. E aí tem o fiscal do contrato que acompanha isso de perto. Na verdade, hoje nós temos um gestor de contrato e um fiscal de contrato, todos dois com CPF no instrumento. No contrato. Tá zorra. Agora é matriz de responsabilidade fiscal que o TCE adota. Então... E as nossas contas são julgadas pelo TCE? Pelo TCE. Aprovadas? Aprovadas. A UESC nunca teve situação de reprovação de contas. Perfeito. De gestão, né? Nunca maravilha, teve. Maravilha. Nós já tivemos algumas dores de cabeça, de apontamento de uma coisa ou outra. A gente chegou até o fenômeno do apagão das canetas, porque toda vez que tinha qualquer dúvida, o procurador ele é sempre maltratado. O procurador vai dizer, rapaz, não faça, porque... Na dúvida, a gente não quer que o reitor se quebre, né? Mas ainda bem que teve mudanças na lei de improbidade para pegar só atos dolosos realmente, não atos de mera falha, falta de habilidade ou de dúvidas. E o procurador também teve uma certa, eu diria, isenção de responsabilidade quando o tema é duvidoso. Quando ele deliberadamente vai contra a doutrina, a legislação, a jurisprudência, aí ele tem responsabilidade. Agora, em outras hipóteses, não. Porque aí ele se vincula, né, diretamente àquele ato ali. Mas, pelo menos, esses processos que vêm quando você ganha, tem uns honorários bons de sucumbência, né? Pelo menos isso. Honorário de sucumbência para a UESC. Ah, para a UESC? Para a UESC. Poxa vida, rapaz. Os procuradores estão aí todos ansiosos para saber, porque, assim, de um certo modo, nos últimos anos, houve uma certa flexibilidade para procuradores advogarem,
E também a inclusão dos honorários advocatícios como verbas, né, para os procuradores, não como receita pública. Isso gerou muita divergência, inclusive se essas verbas de sucumbenciais se submetiam ou não ao teto constitucional, até o Supremo dizer que sim, mas até então eram muitas dúvidas que tinham. Então a UESC não paga sucumbência para a Procuradoria. Não, porque assim, a Procuradoria da UESC, assim como das outras entidades da administração indireta, estão em situação de extinção. Eita, zorra, me fala agora desse não, Messias. Estão em situação de extinção. Em extinção esse cargo? Existe ainda uma lei, a Lei 8.208/97, se não me falha a memória, que ela não foi revogada ainda. Essa lei existe, mas... A lei que prevê o seu cargo existe. que prevê o cargo de procurador jurídico, de chefe de procuradoria, etc. e tal. Só que a emenda constitucional 22, a Constituição do Estado da Bahia, estabeleceu que a representação judicial da pessoa jurídica Estado da Bahia e das pessoas da administração indireta, autarquias e fundações, passa a ser da Procuradoria-Geral do Estado, envolvendo as universidades. Rapaz, então a gente vai trazer procurador que não está o dia a dia vendo lei das diretrizes básicas da educação, nem vai trazer a galera que está resolvendo outros problemas para resolver os nossos. Agora eu não sei como isso vai se dar. Como é que vai se dar. Talvez a PGE procure especializar, né, esses procuradores. Eu não sei se eles vão querer utilizar uma estrutura que a universidade já tem mais ou menos e colocar um procurador do Estado lá, ou se vão levar esse trabalho para os núcleos da Procuradoria-Geral do Estado. Hoje nós temos um órgão, a Procuradoria de Controle Técnico, que é uma procuradoria que faz a interlocução entre a Procuradoria-Geral do Estado e as procuradorias das autarquias e fundações do Estado. Então, assim, os procuradores que atuam na administração indireta, eles têm, por força dessa Lei 8.208, vinculação técnica também com a Procuradoria-Geral do Estado. Entendido. Então, assim, no momento que tem um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, nós não podemos nos opor. Entendido. Né? Então, assim, a consultoria... Tem pareceres vinculantes lá que pega todo mundo. Agora, essa sua Procuradoria da autarquia UESC, com a aposentadoria dos que estão hoje, você falta uns 30 anos para aposentar, não é isso? Não, eu já passei de 30 anos para me aposentar, mais ou menos. Você não tem nem 50, Messias. Como é que você aposenta assim, rapaz? Tenho. É sério, já passou? Já passou. Tá muito novo. Na verdade, eu já preencho os requisitos para me aposentar, estou apenas me organizando. A cachaça da Procuradoria não deixa. Gosta de ser procurador? Não deixa. Na verdade, eu gosto. Eu gosto muito do trabalho. Servir é uma coisa boa, né, Messias? Eu vejo o quanto que seu nome na UESC é o nome de Messias, tá na boca de todo mundo, porque tudo passa pela Procuradoria. E eu vejo assim, uma coisa é um procurador que está de fora da capital, que chega a demanda por e-mail e o cara dá o parecer meramente técnico. Outra coisa é andar, é pisar, é formar-se ali, fazer toda a sua graduação pós e tudo ali, entender. E muda a gestão, volta e vai e volta, muda reitor, todo mundo, e Messias está lá plantado como um homem que resolve os nossos problemas. Isso é muito bom, Messias. Eu ia dizendo assim, e entender as pessoas. Entender as pessoas. Porque já teve situação lá em que o interessado não ficou muito contente com o parecer que foi emitido. E aí resolveu ir direto na Procuradoria tirar a satisfação. E numa situação dessa, em que a pessoa, né, está contaminada com o próprio interesse, a gente tem que ter frieza a ponto de dialogar e não brigar. Então, eu acho que isso é importante. Verdade. É fazer assim, normalmente quando acontece isso, eu digo, olha, vamos começar a discutir o parecer pelo final. No final a gente coloca salvo o melhor juízo, né? Ou então subcensura e tal. Por quê? Eu chamo para discutir por aí. Porque eu digo, olha só, eu estou dizendo que com base na lei tal, isso não é possível. Estou dizendo que com base no princípio tal, isso não é possível. Você tem todo o direito de discordar do que eu estou falando.
Eu respeito sua posição. Agora, eu tenho uma responsabilidade técnica. Eu não posso, por exemplo, levar o reitor a praticar um ato que depois vai servir de apontamento de um órgão de controle externo e que eu não vou poder defender esse ato. Porque eu sei que eu já fiz comprometido pela personalidade do caso. E a gente vive, não sei se você presenciou, mas assim, nos últimos anos a gente tem tido um problema muito sério no âmbito mais emocional, envolvendo alunos e professores. Tem professores que parece que estão com problemas pessoais graves, alunos também com problemas graves, e se você não tiver essa sensibilidade no dia a dia para entender um pouco a educação como instrumento de mudança, entender o tempo que, nesse exato momento, eu não vou nem levar em consideração toda a chateação do professor ou do aluno, eu sei que a gente teve alunos e professores passando por momentos de muita dificuldade. Talvez a pandemia tenha deixado as pessoas um pouco, eu diria, talvez essa prisão domiciliar, algumas coisas mais. A gente teve não apenas aqui na UESC, mas alunos com problemas muito graves. E ser um procurador com essa sensibilidade, eu acho que realmente faz toda a diferença, não tenha dúvida. A universidade, eu acho que ela tem essa particularidade. Eu entendo que tem que ser um centro onde as pessoas têm que ter a devida calma, a devida paciência para entender o outro. Com base nisso mesmo, a universidade ela criou uma regulamentação em relação ao assédio moral, ao assédio sexual, e tem uma comissão que a gente chama de comissão de assédio moral e tal. Porque a gente é a busca de conciliar as partes, porque percebemos que muitas sindicâncias e que terminam se transformando em processos administrativos resultam de relações interpessoais, de uma discussão mais acalorada e tal, que o outro se sente ofendido, e de algumas situações até que o outro já está tendo alguns problemas de saúde propriamente dita. Então, o que é? Existe uma luta para que essas pessoas, ouvidas separadamente, declarem se têm interesse de conversar e resolver. Por quê? O problema, porque nós entendemos que se levamos até o processo administrativo e aplicamos uma penalidade à pessoa, nós resolvemos um processo, mas nós não resolvemos a lide que existe entre as partes, a briga que existe entre elas, porque foi um terceiro que decidiu o que é certo e o que é errado. E quando os dois conversam, na verdade, a crise que existe entre os dois se acaba. Então, assim, nós tentamos fazer isso. Não é fácil. Tentamos fazer isso. Não é fácil, principalmente quando envolve professor e aluno, né? Por causa de uma questão que tem uma certa hierarquia. Mas, em alguns casos, tem dado bem certo. É porque a universidade também ela tem uma limitação de pessoal. Não tem um pessoal, por exemplo, psicólogos o suficiente para participar. Tem algum setor para alunos terem atendimento psicológico? Assim, tem a título de projeto. A título de projeto, né? A professora Érica tem um projeto lá, uma psicóloga, ela tem um projeto chamado Psi, mas assim, é um projeto bem incipiente, que não é exatamente para atendimento à sociedade. Teve um convênio que foi feito com uma faculdade aqui da região que tem um curso de psicologia. É porque, se a gente notar, a geografia da UESC está mudando muito. Antigamente, ninguém ficava ali. As pessoas, os problemas eram resolvidos, moravam em Ilhéus, Itabuna e outras cidades. Mas a gente está notando ali que ele está formando uma urbe ali do lado. Então, tem muita gente morando ali. Daqui a pouco, por certo, esses atendimentos serão oferecidos pela própria universidade. A universidade agora vai ter o curso de psicologia, né? Vai ter o curso de psicologia. Já foi aprovado pelo CONCEP e tal. Está no conselho, eu não sei como é que está no conselho. São quantos cursos, Messias? De cabeça, sabe? De cabeça são, se não me engano, 31 cursos de graduação. Cursos. É porque muitos são de licenciatura e Aí bacharelado. Nós temos programas de mestrado, programas de doutorado. Pós-doutorado, coisa que a gente fez pós-doutorado em economia. Muita gente vem fazer pós-doutorado aí já. Tem muito intercâmbio hoje. E tem também o intercâmbio de estudante. Depois que criaram a ARINT, né? A ARINT, sobretudo,
que é uma assessoria de relações internacionais. Maravilha. E isso aí foi fomentado, na verdade, a partir do Lea mesmo. Eu lembro do Léa, estudantes É, indo para a França, indo para a isso. Espanha, tudo quanto é Só lugar, e que assim, vice-versa. esse intercâmbio acontece muito com países africanos e países da América Latina. Hoje eu tenho um aluno, por exemplo, da Colômbia, É, que é meu aluno, e é muito mais interessante, a gente fica conversando sobre os temas, que é essa cultura diferente para a gente aprende muito, é muito gostoso isso. A UESC está fazendo hoje Que coisa intercâmbio boa. até de servidor técnico. Que coisa boa. Já 2 colegas fizeram intercâmbio. Um Foram foi para morar o fora. México, Olha que coisa foi para o gostosa. México e veio, foi para o México, o outro para o Peru. Eu lá na E UFBA eu tenho 2 alunos de Guiné-Bissau. Maravilha, é. maravilha. Messias, mas que coisa boa bater esse papo contigo. Eu penso que se fosse voltar e nascer de novo, seria procurador de novo. Com certeza. Na verdade, talvez melhor que ser procurador é fazer júri, né? Você também gosta de direito penal, é? Eu gosto de direito penal. Eu já gostei muito, andei fazendo uns júris. Só que o crime não compensa, não. Não, o crime não compensa. Maravilha, Messias, eu quero lhe agradecer pelo papo. Esse nosso podcast ele é assistido por muitos alunos e também por advogados e gente da formação do direito. E o aluno, ele se pega nesse emaranhado de dúvidas sobre o que fazer depois de terminar o curso. Afinal, o Brasil tem mais de 2 milhões de advogados, uma média dessa, 3 milhões de bacharéis e quase 2 milhões de advogados. E a carreira de procuradoria é uma das carreiras mais desejadas, seja porque perante alguns estados é possível conciliar com a advocacia privada, Sim. seja porque a inventividade do advogado e procurador não deixa sua mente quieta, sua mente sempre fica inquieta, porque a depender do cargo, do concurso que você faça, você é mais reativo. E se você faz um concurso para procurador, na verdade é como um advogado comum, só que ele defende agora uma bandeira que é uma causa pública. E aí eu quero lhe agradecer e lhe pedir, desses alunos todos que nós temos, não sei se você, assim, de bate-pronto, teria algum conselho, você que vê todo dia a gente lá, estagiários e advogados que se formam, e talvez você dá espaços a depender das estruturas de cargos. Mas eu queria dizer assim, que espécie de conselho você daria para os nossos estudantes que tem na procuradoria esse sonho tão grande assim de vencer na vida, Messias? Olha só, eu entendo que a carreira de procuradoria é uma carreira muito gratificante. Por quê? Porque se defende a coisa pública. Em primeiro lugar, se defende a coisa pública. Em uma universidade, ele tem uma particularidade, é porque nós atuamos em todos os ramos do direito. Verdade. Uma vez o procurador do Estado, em uma reunião online, na época da pandemia, ele mencionou isso. Ele disse, aqui na PGE, nós ficamos em núcleos. Na universidade, tem que ser generalista, né? Então, às vezes, nós temos uma demanda enorme de consultoria interna, com as matérias as mais diversas, e temos que dar conta do recado. E às vezes não se encerra na consultoria interna, porque a pessoa não se satisfaz, não se convence do ato administrativo, que deve ser devidamente fundamentado e tal, e bate as portas dos judiciários. E aí tem que se fazer um outro trabalho de convencimento de um magistrado na defesa do ato administrativo. Por isso que o conselho que eu dou para quem tem interesse de seguir essa carreira é que tem determinados assuntos, determinados temas dos quais os estudantes não podem se afastar. Licitações e contrato, principalmente. Por quê? Porque nós tínhamos uma legislação que tinha uma determinada visão de despesa pública e que estabelecia critérios para a economicidade dos recursos públicos. De maneira que era só menor preço, o técnico e preço. Estava comentando certa feita com os estudantes lá da professora Lília, né, inclusive com Sara, que antes a preocupação é assim, eu quero comprar um ar-condicionado, eu só precisava
solicitar, requisitar um concessionador de ar e dizer qual a aplicação que ele terá. A nova lei de licitações e contratos, ela inovou bem nisso, trazendo o estudo técnico preliminar, que é aquele documento através do qual o órgão interessado vai demonstrar que existe uma necessidade de realização de uma despesa. Depois ele vai dizer quais são as possibilidades de atendimento daquela necessidade, demonstrando a que é mais viável do ponto de vista da sustentabilidade e da economicidade. Até sustentabilidade entrou agora. Entrou agora. Então, assim, esse aspecto é que eu digo, ser bem versado em licitação e contrato já é um bom caminho para se atuar numa procuradoria. Em uma procuradoria, sobretudo se for de fundação, autarquia, se for de município. Porque, às vezes, a indagação é de momento. Bate pronto. Chega ali, liga. O que é que eu faço para resolver isso? Posso fazer isso? Não posso? Não posso? A depender da resposta que se dá naquele momento, o estrago pode ser grande. Então, por isso que eu acho licitações e contratos, direito, né, do direito público, no geral, eu entendo. Eu acho que um conhecimento bem aprofundado de direito constitucional, administrativo nem se fala, os princípios da administração pública, a Lei Federal de Processo Administrativo, no caso da Bahia tem uma Lei Estadual de Processo Administrativo também, por quê? 9784. A Federal é 9784, a Estadual é 12.209. 11 mil. Então nós temos uma lei estadual. Tem uma lei estadual, que na verdade é mais ou menos em paridade com a lei federal. Por quê? Porque para o operador do direito, é nessas normas que vão existir os principais instrumentos de trabalho. Então, o estudante já viu aí que o cara tem que saber muito licitação, beleza? Isso. Tem que gostar também de setor de pessoal. Isso. Não tem jeito. E porque talvez é um dos concursos dos mais complexos que tem. Porque você tem que ir para... Então, quando a gente faz uma prova que acumula o assunto do primeiro crédito com o do segundo, o aluno já fica piradão. O professor já vai acumular, não adianta fugir agora, tá, aluno? Porque no dia da sua prova do concurso público vai cair tudo isso de uma vez só, no único dia, viu? É coisa demais que o cara tem que saber. E aí eu chego à questão do que nós falávamos no início, direito financeiro. Direito financeiro. Direito financeiro, assim, o Estado não funciona sem orçamento. Sem orçamento. Aí vem a questão da responsabilidade fiscal, assim, eu preciso fazer isso, mas eu preciso indicar a fonte de recursos. Eu preciso fazer isso, não, eu tenho recursos na fonte A, mas não pode usar na B, eu não posso fazer desvio de verba. Transposição, remanejamento, transferência de recursos, princípio da proibição de estorno, vale a pena, viu, galera? Tudo cai em prova, viu? E aí, assim, ainda aparece de lambuja o tributário, né? O pessoal querendo cobrar imposto de uma entidade pública. É verdade. Mas que bom, Messias, a gente bater esse papo. Eu creio que você, aluno, foi agraciado, você que ama conhecer o direito, foi agraciado aqui com a experiência de 99 para cá. Meu amigo, daqui a pouco já tem mais de 30 anos, já tem... 99, 2009, 29, 25 anos. 25 anos de procuradoria. Pô, Messias, obrigado pelo papo, obrigado pela sua atenção, tá bom? Sou eu que agradeço a oportunidade, né? Eu espero que muita gente tenha interesse, né, por essa carreira pública. Maravilha. E, assim, é fundamental ter interesse em aprender. Verdade. Eu costumo dizer que quando eu saí para participar de um evento de licitação, eu já tinha feito 500 processos ou mais. Porque sempre gostei, né? E é importante para acumular conhecimento. E é o que você falou, ao passo que no estado você tem procuradorias específicas, lá é você para fazer tudo, né? Para fazer seu time. tudo, então, conhecimento exige muito mais. Messias, muito obrigado. Sou eu que agradeço. A você que nos acompanha, obrigado pela sua atenção. Messias, procurador-chefe da Procuradoria da Universidade Estadual de Santa Cruz e representa muito bem, eu diria, todos os procuradores das autarquias e das fundações públicas que lidam com dinheiro público com muita responsabilidade, porque ama o que faz, tá bom? Fique com Deus e um grande abraço.
Obrigado. Um abraço a todos. Valeu, Messias.